Boa noite, a sua saudação para a bancada e os ouvintes do programa A Voz de Israel. Diretamente de Tel Aviv, Israel, um prazer estar Olha com aí, vocês Tel e participar Aviv. do programa. Diretamente ao vivo, hein? Doutor Samuel, continue. Ao vivo, madrugada já aqui, ó, prazer estar com vocês. Opa, o pessoal aqui ama Tel Aviv, hein? A cidade das mil maravilhas. Falei certo, doutor Samuel? Uma cidade realmente maravilhosa, apesar de ser a cidade mais cara do mundo, né? Pois é, né? A cidade mais cara do mundo. A Amanda me olhou aqui. Ela que quer conhecer Israel, né? Quer conhecer Tel Aviv. Então, já tá sabendo aí, né? A junta, porque é muito dinheiro. Dá para ficar num bom albergue e comer um bom falafel a um preço razoável. Ok, né? Vai juntando dinheiro aí, vocês que querem conhecer Tel Aviv. Saiba que uma vez que vocês forem em Israel, vocês não querem voltar mais. Doutor Samuel, que é especialista em Oriente Médio, como eu disse para ele em off, é uma das minhas referências quando eu falo em relações internacionais, inclusive quando eu vou ao rádio, nas minhas entrevistas. Agora vocês, caro ouvinte, está tendo essa rica oportunidade de conhecer quem é o doutor Samuel, ele que é especialista em Israel e Oriente Médio, ele também é israelense. Doutor Samuel, fale mais sobre o senhor aí para o povo, né, para esse público ouvinte que te conhecia só por nome, pelas referências que eu passava aqui na rádio, mas agora tem essa rica oportunidade de te conhecer ao vivo, direto de Tel Aviv. Eu sou professor de Relações Internacionais, com doutorado na USP, a graduação aqui na Universidade de Tel Aviv. 50 anos atrás, eu vim para cá estudar Relações Internacionais e desde 2017 compartilho meu tempo entre o Brasil e Israel. Venho para Israel todo mês de novembro e fico aqui até junho. Ao contrário de todo mundo, eu fujo do calor do verão, então passo inverno no Brasil e inverno aqui em Israel e aproveito as vantagens dos dois países e o prazer de compartilhar da cultura, da história. Nos últimos dias, estive fazendo um passeio de caminhada na Jordânia. Visitei o local onde o profeta Aron foi enterrado antes da entrada das tribos de Israel na Terra Santa. Passamos pelo vade onde Moisés golpeou a pedra para que jorrasse água, famoso Vade Mussa. Então, cada momento aqui tem algum envolvimento histórico, algum contexto bíblico. Ok, né? Já de início aqui, uma belíssima aula sobre história aí, né? O doutor Samuel, que também falando um pouquinho de arqueologia, né? É a ciência que tem impactado muito aqui na nossa cidade, né? A gente acompanha muito, doutor Samuel, ali o programa da Aline, ela é falada aqui na cidade. Também o Rafael Guanabara, o senhor deve conhecer, ele que tem um canal no YouTube. Inclusive, é nosso correspondente. Ele esteve conosco aqui na semana passada, trazendo belíssimas informações sobre Israel. Sempre que tem algum fato importante lá em Israel, eu digo fato porque, infelizmente, grande parte da nossa mídia distorce, né, os fatos sobre Israel. E ele entra para manter o público feirense informado, né? Então, ele faz um excelente trabalho e tem mostrado um pouquinho, né, nas cidades de Israel, ele que mora na cidade de Nária, né, lá no norte do país. O senhor também ensina na USP, não é isso? Isso. Eu, apesar de formalmente já estar aposentado, todos os anos fazemos um curso de extensão na USP no segundo semestre sobre Israel e geopolítica do Oriente Médio. Ok, né? E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre também da Amanda,
aquela do vídeo que eu enviei para o senhor, que fez a abertura aqui, do Marcos Sus, que inclusive ela vai estar cantando daqui a pouquinho, a Amanda pode falar aí com o doutor Samuel, vai estar cantando Hatikva, né? Um pouquinho mais aí desse belíssimo hino, né, que fala sobre Israel, que, por sinal, tem uma letra que impacta muitos corações. Fala da esperança desse povo, né, que retornou em 1948, né, e com a belíssima história, porque vocês resistiram ao teste do tempo, vocês resistiram tudo. E hoje tem uma nação que é uma das primeiríssimas do mundo, né, o segundo maior polo tecnológico, segundo maior polo educacional, e eu sei que a gente tem muito que aprender com vocês aqui nessa cidade. E brevemente o doutor Samuel vai estar aqui conosco, né? Doutor Samuel, eu queria que o senhor falasse aqui para o público feirense, público que já está aqui ligado, né? Falando, que já estava na expectativa aqui da sua participação, um pouquinho mais sobre esses acordos que estão sendo feitos atualmente, por exemplo, o Acordo de Abraão, que foi feito agora, inclusive, eu vi dizer que o mundo vai ser beneficiado por esse acordo. Eu queria que o senhor explicasse o que é o Acordo de Abraão e como o mundo realmente vai ser impactado e alcançado com esse acordo. É um acordo que já tem alguns anos e que, de certa forma, revolucionou as relações de Israel com os países da região. Durante muitas décadas, existia uma espécie de mito sobre as relações entre Israel e os seus vizinhos, que estava baseado na ideia de que, enquanto não houvesse um acordo definitivo com os palestinos, enquanto não fosse assinado um acordo de paz definitivo com os palestinos, com a criação de um Estado palestino independente, os países árabes da região não fariam nenhum tipo de acordo com Israel, não reconheceriam Israel e esse conflito se perpetuaria. Esse mito foi rompido lá atrás, já em 1979, quando o Egito reconheceu que a superioridade israelense demonstrada na Guerra do Yom Kippur seria impossível de ser revertida e, portanto, para obter a restituição dos territórios conquistados na Guerra de 1967, os egípcios seriam obrigados a assinar um acordo de paz com Israel e reconhecer a existência do país. Então, primeiro passo para os acordos de Abraão, nós podemos dizer que já foi dado em 1979 com a assinatura de um acordo de paz com os egípcios. Depois vieram os acordos de Oslo, em 1993, entre Israel e os palestinos, que deveria ter sido o começo de um processo que levaria efetivamente à assinatura de um acordo de paz com os palestinos e a possível criação de um Estado palestino independente. Mas a segunda intifada, o conflito entre Israel e os palestinos que se recusaram a aceitar a normalização das relações com Israel, essa segunda intifada, de certa forma, esvaziou a esperança de um acordo, apesar de a Jordânia também ter realizado um acordo de paz com Israel, cada um desses países reconhecendo que era seu interesse estabelecer relações com Israel e obter os benefícios dessa relação. Se passaram praticamente 3 décadas e a percepção de uma ameaça iraniana, lembrando que em 1979 o Irã, que era um dos importantes aliados de Israel aqui no Oriente Médio, se tornou um inimigo de Israel depois da derrubada do Shah e da tomada do poder pelos ayatolás, a transformação do Irã num país radical, fundamentalista, religioso. Então, essa percepção
do Irã como uma ameaça regional levou outros países da região a se aproximarem de Israel, no caso, os Emirados Árabes, principalmente, o Bahrein, o Marrocos, que já tinha normalizado as relações com Israel e reverteu essa posição com a segunda intifada, e o Sudão, que tinha interesse em se aproximar também dos Estados Unidos. Então, essa constelação de países muçulmanos que veem o Irã como uma ameaça comum, entendem que Israel pode contribuir para esse esforço de contenção do Irã, que também pode incluir a Arábia Saudita e a percepção da Arábia Saudita do Irã como um inimigo comum. E desde que os acordos foram assinados, há uma enorme interação entre Israel e esses países, voos diretos que foram estabelecidos, um aumento exponencial das relações comerciais, a contribuição da tecnologia israelense para que esses países possam implementar processos na agricultura, dessalinização de água, e na área militar e de inteligência também uma melhora significativa nas suas capacidades de defesa. Inclusive, eu estava conversando hoje com um empresário bastante conhecido hoje na cidade, seu Genildo, ele que foi um dos apoiadores do evento que aconteceu aqui no dia 6 de fevereiro com o Mark Suskind, e ele estava falando, né, sobre a brilhante inteligência que Israel tem na área de serviço secreto, inclusive o Mossad, que ele, inclusive, lê muito a respeito, né? E aí eu falando com ele que Israel, ele realmente exporta essas tecnologias, informações, como no caso agora do Emirados Árabes Unidos, não é isso? Eu acho que com esses acordos que foram feitos lá, vai só beneficiar. E aí eu queria que o senhor explicasse o Irã, a ameaça do Irã ali na região, é um dos fatores que está reaproximando esses países árabes de Israel, doutor Samuel? Exatamente. Além de haver uma percepção de que a questão palestina não é o foco do conflito ou das tensões entre Israel e países árabes, apesar de a questão palestina se manter no centro das atenções e não haver uma perspectiva de solução para esse problema, os países árabes decidiram que têm interesses comuns com Israel e, portanto, vem se beneficiando desses acordos, inclusive para fazer frente ao que eles percebem como uma ameaça iraniana. Então, as capacidades de inteligência de Israel, a capacidade israelense de lançar satélites que podem, de certa forma, controlar a informação nesse ambiente cibernético, a produção israelense de drones, que é uma das mais desenvolvidas do mundo. Nós temos, inclusive, no Brasil, a Polícia Federal, no Rio Grande do Sul, adquiriu um drone de grande envergadura para policiar a fronteira. Existe uma subsidiária de uma das principais empresas israelenses de produção de equipamento militar que tem uma colaboração com uma empresa local no Rio Grande do Sul. Então, o leque é enorme, além daquelas outras atividades que já integram o leque de cooperação entre o Brasil e Israel, como, por exemplo, a disseminação de tecnologia agrícola com o microgotejamento, a exportação de fertilizantes para o Brasil, que aumentou exponencialmente nos últimos 2 anos. Não faltam áreas de cooperação entre os dois países. Esse é o doutor Samuel Fieldberg,
Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome, me atrapalho muito com o seu sobrenome, viu? Feldberg. Falo com o Vitor direto. Da forma como está escrito, Feldberg. Feldberg, opa! Ele que é doutor em Relações Internacionais, formado na Hebraica, não é isso, doutor Samuel? Na Universidade de Tel Aviv. Na Universidade de Tel Aviv. Ele que é especialista também sobre Israel. E mandando aqui um alô, né, para Rose, que está à nossa escuta. Thales, você quer fazer alguma pergunta? Sim, aproveitando, né, a pergunta que eu gostaria de fazer é referente à notícia que saiu hoje, referente ao fracasso, né, a manchete que saiu hoje fala acerca do fracasso da vacina caseira feita em Israel, e eles dizem, né, que houve um custo muito além do esperado. A vacina que deveria ser produzida em cerca de 11 meses acabou se estendendo, e hoje eles revelam que, na verdade, foi um fracasso essa vacina. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho acerca disso. Como todo desenvolvimento tecnológico e de conhecimento, muitos dos processos são feitos na base de tentativa e erro. Então, nós normalmente ouvimos falar só sobre os sucessos, sobre os processos que são bem-sucedidos, mas o fato de ter havido um fracasso numa tentativa de desenvolvimento não significa que esse processo vai ser abandonado, muito pelo contrário. Esses fracassos representam informação e conhecimento que vão ser utilizados para uma próxima etapa até que se chegue a um resultado positivo. Isso acontece com praticamente todas as soluções médicas ou tecnológicas que nós temos no mercado. Nós ouvimos falar somente dos processos bem-sucedidos, mas eles sempre implicam em experiências mal-sucedidas que depois são repetidas até se chegar a um bom resultado. Perfeito, concordo. Pois é, né? Nós temos aí 2 ouvintes na linha. Aliás, nós estamos com o Reinaldo na linha, né? Vamos soltar o áudio dele aí. Ele tem uma pergunta para o doutor Samuel. Não, próximo. Não, os outros dois. Boa noite, Eliomar. Boa noite, a cidade. FM. Um abraço para você. Mais escuta. Valeu. Boa noite. Samuel. Perguntar como Israel, nesse momento atual, a guerra na Rússia com a Ucrânia. Qual é o ponto de vista dos líderes israelenses? Bom, Eliomar, eu vou te pedir para me repetir a pergunta, porque eu não consigo escutar aqui. Pronto. O Reinaldo está perguntando qual a visão dos líderes de Israel em relação à guerra Rússia e Ucrânia. É um problema que a liderança israelense vem enfrentando, porque há aqui uma contradição entre valores e interesses. Então, por um lado, Israel vê a Ucrânia como um país que se defende de uma agressão. Por outro lado, tem que preservar o seu relacionamento com a Rússia, que é muito importante no contexto da atuação israelense na Síria, onde os iranianos estão presentes, inclusive com tentativas constantes de transferir equipamentos de alta tecnologia para os seus aliados do Hezbollah no Líbano. Então, por um lado, os israelenses gostariam de poder apoiar os seus aliados americanos e demonstrar
a sua solidariedade com a Ucrânia, tem feito isso principalmente através do envio de material não letal, como capacetes, coletes à prova de bala, mas são obrigados, ao mesmo tempo, a não se colocar numa posição de hostilidade contra a Rússia, porque dependem da boa vontade da Rússia para permitir a sua atuação no cenário sírio. Ok. Esse é o Dr. Samuel Feldberg, ele que está aqui pela primeira vez nos concedendo uma entrevista sobre Israel e Oriente Médio. Quero mandar um alô para a Alexandra, ela que fez o pedido da música, a garganta hoje não está colaborando. Ela que fez o pedido hoje da música, e também para a Peu, que está aqui acompanhando a nossa programação. Thaleson? Basicamente, eu creio que essa era a minha pergunta, né, inicial, já que a manchete ela foi lançada, né, alguns minutos atrás, né, e o doutor Samuel ele já respondeu a pergunta. Por enquanto, creio que é isso. Ok, né? Nós estamos preparando aí, daqui a pouquinho o doutor vai dar continuidade aí, tem mais perguntas aqui do ouvinte. Quero aproveitar também, mandar um alô aí para o nosso amigo José, ele que é professor de boxe e sempre acompanha o programa A Voz de Israel. Inclusive, ele é ligado muito nas coisas de Israel, doutor. Inclusive, vai fazer até o Krav Maga agora, né? Está migrando aí do boxe para o Krav Maga. Veja como Israel está impactando muito a nossa cidade. Enquanto a Amanda está se preparando aí, ela que vai estar cantando hoje aqui, a mesma música que ela cantou lá na abertura do evento sobre tecnologias e inovações israelense, com Marcos Suski. Enquanto ela vai se preparando aí, vou mandar mais alôs aqui. O Genildo está ligado na nossa programação, ele que é presidente e promotor de eventos, né, da Associação Comercial do bairro da Calilândia. Então, um abraço aí para o seu Genildo, ele que está ligado aqui também no programa A Voz de Israel. Tudo pronto aí para Amanda? Vamos lá, Amanda? Então, vamos tocar aí, né, essa linda faixa musical, e a Amanda vai estar cantando o Hatikvah, a esperança. Em homenagem para você, Dr. Samuel, e todos os israelenses. Fique à vontade, fique à vontade. Leva penina, deveste mude, ó minha, ai temizra kadima, ai tio Sofia, ó love tikvatelo. Tikvah that's not the fire. Feel the hush. Atero, Eretino, Yerushalayim. Feel the hush. Atero, Eretino, Yerushalayim. Muito bom, parabéns. Inclusive, até com sotaque israelense. Enquanto no fundo do meu coração, alma judaica palpita, os meus olhos no Oriente buscarão a minha pátria, chão a
está. A esperança jamais morrerá. De 2000 anos vivo está. E vê meu povo livre em nossa terra, terra de Sião, em Jerusalém. A esperança jamais morrerá. De 2000 anos vivo está. E vê meu povo livre em nossa terra, terra de Sião, em Jerusalém. E vê meu povo livre em nossa terra, terra de Sião, em Jerusalém. E excelente tradução. E aí, doutor Samuel? Emocionante. Meus parabéns. 20 horas mais 42 minutos. Ratique vai esperança. Essa é a Amanda, né? Completou agora 18 anos, se dedicando aí um pouquinho em aprender o hebraico. Né? Ela que, volta a repetir, fez a abertura ali do evento na Associação Comercial na Calilândia. E a Amanda hoje, né, decidiu cantar na abertura aqui do programa A Voz de Israel. Ela que em brevemente vai estar aqui para um lançamento, né? Quem sabe do seu primeiro álbum. Doutor Samuel, a cidade de Feira de Santana quer muito aprender com vocês, israelenses, vocês, judeus, vocês que, como eu falei no início, têm o segundo maior polo educacional do mundo. O André Lache já esteve aqui 2 vezes, 2018, 2019, foi abraçado pela liderança evangélica, né, não sei se o senhor soube, e pela Unifax, Uninassal, e muitas outras universidades querem abraçar um pouco mais do trabalho de vocês, da Stand DOS Brasil. Queria que o senhor falasse mais sobre esse trabalho de vocês. Stand With Us é uma organização norte-americana que foi criada com o objetivo de promover a educação sobre Israel e o Oriente Médio, e nós fazemos já há alguns anos esse trabalho no Brasil, tentando, de alguma forma, disseminar informação equilibrada sobre o que acontece na região. A maioria dos meios de comunicação é muito hostil a Israel, então o que nós fazemos é formar principalmente a juventude com conhecimento sobre o que realmente acontece na região. Nós oferecemos curso de extensão para as universidades, oferecemos palestras para as escolas, para os professores e produzimos uma quantidade muito significativa de material para consulta, e estão todos convidados a acessar o nosso site, a nossa página no Facebook e seguir as publicações e o conteúdo que nós publicamos regularmente e os cursos que nós oferecemos a todo o público interessado. Ok, né? O doutor Samuel, que tem ensinado em diversas universidades e faculdades em nosso país, e agora, né, chegando aqui também para contribuir conosco. Thaleson? Sim, sim. Doutor Samuel, eu ouvi falar que o senhor tem experiência na área arqueológica, é isso mesmo? Em que área? Área arqueológica. Não, eu tenho um conhecimento baseado na minha experiência acadêmica, não é a minha especialização. Então, aquilo que eu conheço da história, de alguma forma, também inclui algo da arqueologia. Entendo.
Bom, gostaria que você falasse um pouquinho acerca do quão importante é, né, falar para as pessoas, principalmente brasileiros, né, acerca do antissemitismo, que é um assunto ainda muito pouco falado, infelizmente. É um fenômeno milenar, infelizmente, que permeia uma infinidade de sociedades no mundo, que está baseado no preconceito. Então, da mesma forma como nós temos racismo, nós temos xenofobia, nós temos também antissemitismo que permeia uma grande parte das sociedades ao redor do mundo e passou por uma evolução ao longo dos séculos. Então, o antissemitismo surge na antiguidade como um conceito baseado na xenofobia. No início da era cristã, ele vai se transformar num fenômeno baseado num credo religioso. Então, a ideia da acusação de que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus vai ser o principal motor do antissemitismo ao longo de praticamente 2 milênios. Depois nós vamos ter um antissemitismo, vamos chamar de socioeconômico, no período já mais próximo do século XIX, começo do século XX, quando os judeus são acusados de controlar as finanças do mundo, quando os judeus são, ao mesmo tempo, acusados de serem grandes capitalistas e de serem comunistas com o advento da Revolução Bolchevique no Império Russo. Então, esse absurdo da percepção do antissemitismo como uma acusação de que os judeus são capitalistas e comunistas ao mesmo tempo. E depois esse antissemitismo se transforma num antissemitismo racial, a ideia promovida pelos nazistas de que os judeus são fenômenos que representam um antissemitismo expressado de outra forma. Perfeito, perfeito. A conexão caiu por um momento, mas basicamente era isso mesmo que eu gostaria de perguntar, até porque houve uma matéria, né, de 2022 falando acerca do crescimento do antissemitismo do mundo, né, isso relacionado a algumas falsas notícias, né, fake news, como nós conhecemos hoje. Então, é importante falar acerca desse preconceito que ainda existe, infelizmente, contra o povo judeu. Sim, e especialmente levando em conta que nós continuamos tendo antissemitismo, inclusive em países que praticamente não têm população judaica. Então, esse fenômeno, essa evolução que eu mencionei da transformação do antissemitismo em antisionismo está diretamente ligado a essa ideia de que pode haver ódio aos judeus, mesmo em lugares onde os judeus praticamente não vivem. Ok, né? Só lembrando aqui, né, mais uma vez, né, que o Simplifica está com as matrículas abertas, fica ali na rua Rio Xingu, 10, Capuchinhos. Telefone 98104-6570. Falar com Patrick ou Lígia. Doutor Samuel, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente o tempo voou, mas eu queria que o senhor falasse aí qual a expectativa aí da sua vinda em julho, né? Chegou a hora de revelarmos aqui esse segredo aí que os ouvintes estavam aguardando. Nós estamos em contato para trazer o doutor Samuel no segundo semestre, e as faculdades já estão nos chamando para fazer essa rica parceria. Também estive hoje com o Genildo ali da Associação Comercial, e o Genildo está muito contente em saber que o senhor está vindo e é um dos nossos parceiros aí para, em breve, estar com esse belíssimo evento aqui que vai sediar a nossa cidade. Então, eu queria que o senhor falasse dessa expectativa em Israel, sobre a sua vinda
aqui a nossa cidade de Feira de Santana? Como eu mencionei para vocês no início, eu fujo do verão, então em junho Israel aqui começa a esquentar e fica realmente muito quente. Cidades como Eilat, no sul de Israel, a temperatura pode chegar a 50 graus no verão. Então, me esperem até junho, quando as temperaturas aí caírem. Imagino que em Feira de Santana a temperatura nunca cai muito, mas o inverno deve ser razoável. Então, em junho estarei no Brasil e já organizaremos uma visita à Feira de Santana. Vai ser um prazer visitar vocês aí na rádio, participar de eventos nas universidades. Estou à disposição de vocês para compartilhar o conhecimento e atender a todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais daquele trabalho que nós fazemos. Pois é, né? Esse é o doutor Samuel, ele que é um dos diretores, né, acadêmico da Standardose Brasil, é ONG educacional israelense. Quando eu estava falando com ele, eu tomei um susto, eu falei, será que é quem eu estou pensando? Aí depois que ele se identificou, eu falei, não, nossa, não acredito. O senhor é minha referência onde eu chego, nas rádios, como eu falei aqui no início do programa, né? E agora me encontro falando com o doutor Samuel no WhatsApp. E fiquei mais contente ainda de saber que ele estava expressando a sua vontade de vir à Feira de Santana compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né, brilhante que ele tem sobre Israel e Oriente Médio, né? E quando eu falei com o pessoal aqui, o pessoal amou a ideia e já estamos trabalhando para preparar o teu caminho à nossa cidade de Feira de Santana. Inclusive Salvador também, né? Acabou de entrar também agora a doutora Larissa Marques, da Clinos. Ela também está chegando junto aí na nossa equipe para preparar a chegada de vocês. Inclusive o Marcos anunciou também algumas tecnologias que Israel está importando, né? Exportando, no caso, e estive conversando com ela sobre a ideia de trazer para a nossa cidade também, e a Clinos é um dos hospitais que investe pesado em relação a tecnologias, e nada melhor do que trazer a tecnologia de Israel para cá, né? Então, alô aí para a doutora Larissa, que está à nossa escuta, ela que entrou agora, disse, estou aqui escutando o programa A Voz de Israel. A Amanda, né, que veio hoje, vai estar de volta no próximo programa, ela que vai estar falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, quando iniciou, ela que cantava com a sua irmã, né? A Yandra, né? Um nome difícil, Yandra, né? Mas ela tem um carinho enorme por a nação de Israel, pelo sionismo também, doutor Samuel. Ela é uma das que representa o povo feirense com esse amor e carinho ao Estado de Israel e ao povo judeu, que tem uma belíssima história. Então, eu queria que o senhor desse suas considerações finais ao público feirense, que pode ter certeza, amou a sua entrevista e esse conhecimento que o senhor passou nessa noite. Teve mais mensagens aqui, mas infelizmente não podemos colocar no ar por causa do tempo, né? Eu costumo dizer, doutor Samuel, que sempre a primeira entrevista é uma introdução. Eu falo com o Vitor, falo com o Lerner, né? Porque na segunda vez que vocês cedem entrevista para nós, a gente já coloca o público direto. Então, a primeira instância, o povo vai te conhecer, né? Por isso que eu chamo de introdução. Mas, no segundo, o povo já sabe quem o senhor é e vai ter aquela liberdade de interagir contigo. Suas considerações finais? Estou à disposição de vocês. Foi um prazer enorme participar do programa. Sempre que vocês precisarem, quiserem informações atuais sobre Israel, é só me contatar no período em que eu estou aqui, diretamente de Tel Aviv. E mesmo quando eu estiver no Brasil, eu acompanho diretamente o que acontece em Israel e na região, independentemente da minha localização. É sempre um prazer participar e eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, o público feirense te agradece, o A Voz de Israel, sua bancada, te agradece. Esse é o doutor Samuel, ele que é judeu, né, israelense já, há muito tempo que mora em Israel, mora 6 meses aqui, 6 meses em Israel, fugindo aqui do verão, né, que é quente demais aqui no Brasil. Quem é mais quente, é Brasil ou Israel? Eu acho que é Israel, né? Período de verão. Mais quentes que o Brasil no verão.
Acho que a Amanda não suportaria, não. Nós te agradecemos a você, ouvinte, pela sua rica audiência. Esse programa não se realizaria se não fosse por você. Aguardamos vocês na próxima sexta-feira, reestreando, né, nas sextas-feiras também, com a Voz de Israel. Esse foi o Dr. Samuel, ele que é especialista em Oriente Médio e um dos diretores da Standidos Brasil. Foi um prazer falar contigo. Até sexta-feira, se o nosso bom Deus permitir. Shalom. Shalom, Leitraut.